já viu, não sei se você já observou, mas, por exemplo, é muito comum no Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas fazem muito churrasco e aí vende-se muito aquele... As pessoas colocam nas suas piscinas, nas suas churrasqueiras, enfim, aí colocam aquelas plaquinhas, né, de artesanato que são feitas e assim, nesta casa tem churrasco. Nesta casa, ou então até são bem-humoradas, nesta casa não tem bebida, traga a sua. Bem, você já deve ter visto isso. Já viu também, já ouviu construções do tipo: este país não tem mais jeito. Então, assim, este país não tem mais jeito. Quando a pessoa fala assim, este país não tem mais jeito, se eu falar assim pra você, num desabafo, este país não tem mais jeito. E aí, você vai entender de que país eu estou falando? Sim, né? Por quê? Porque estamos no mesmo país, estamos no mesmo barco. Estarei falando do Brasil. Mas você entendeu porque nós partilhamos dos mesmos conceitos. Aliás, nós estamos no mesmo país. Mas, por exemplo, se eu disser isso lá em Portugal, perto de um português, ele entenderá outra coisa. Ele vai dizer: este país, Portugal. Assim como aquela plaquinha que vem lá na churrasqueira, na piscina, né? Nesta casa não tem bebida. Se estiver na minha casa, estarei falando da minha casa. Se essa placa estiver na sua casa, então será a sua casa. São situações como essas aqui que eu mostro agora que trazem o pronome utilizado numa função esofórica. Então, o que seria isso, esofórica? A função esofórica é aquela que depende da situação em que se está. Então, por exemplo, se eu coloco o pronome vinculado a um determinado lugar, eu estou falando daquele lugar. Esse pronome tem função esofórica. Por quê? Porque ele depende de onde se está. Se eu digo este país no Brasil, é o Brasil. Se eu digo este país em Portugal, é Portugal. Então, o pronome, ele tem função eso. Eso porque é para fora, fórica. Ou seja, ele precisa de informações fora do texto para que ele seja bem compreendido. É isso que se quer dizer com função esofórica. Então, só para você entender e anotar aí, pegue seu caderno e anote, porque não é nada demais. Aliás, o mais importante é você entender isso de uma maneira bem simples, sem complicação, porque o nome é difícil, mas o negócio é bem fácil. Anote aí, vamos lá. Você tem que entender que o pronome, ele pode ter, olha, são duas as funções. Endofórica, que pode ser anafórica ou catafórica, ou esofórica, que alguns autores chamam de deítica. Eu avisei que o nome era difícil, mas o negócio é simples. Quer ver? Então, se eu digo assim, olha, Nicolas. Vou homenagear aqui o meu pequenininho, ó. Nicolas. Esse menino é meu filho. Então, quando eu uso o pronome esse aqui, observe que o pronome está apontando para uma informação que está no texto. Esse quem? Nicolas. Então, aponta para o texto, é endofórica. E como está retomando o que foi dito, disse que a função é anafórica. Anafórica é aquela que retoma o que foi dito. Tá? Esse ana quer dizer antes. O que veio antes, tá bom? Agora, se eu digo assim, ó, este menino é meu filho. Nicolas. Nesse caso, o pronome também tem uma referência dentro do texto. Continua sendo endofórica, só que ele está apontando para o que vem depois. Catafórica.
A função é catafórica, aponta para o que vem depois. Então, endofórica é o que está dentro do texto. Endo, por isso dentro. Ana, antes, veio antes. Cata, depois. Pense assim, ele vai catar o que vem a seguir no texto. E ana quer dizer antes. Pronto. Já a função esofórica, que é o mesmo que deitica, é a função que é chamada de da situacionalidade. Não é complicado, é muito simples. Ou seja, situacionalidade. O que quer dizer isso? É a função da situacionalidade. O pronome, ele se vincula à situação de produção textual. Então, essa palavra aí, ela é bem expressiva. Ela pode ajudar você a entender isso com muita facilidade. Porque, olha só, situacionalidade, o pronome depende da situação de produção textual. Então, quando o pronome depende da situação de produção textual, são 3 as hipóteses às quais ele pode se vincular. Ele pode depender, na função esofórica, o pronome pode depender, ele depende do espaço de produção textual. Então, ele pode se vincular ao espaço. Foi o exemplo que eu dei no início da aula. Este país não tem jeito. Então, quando eu digo este país não tem jeito, pense comigo, este é o país onde estou. Depende do espaço da produção textual. É uma função esofórica. Agora, bastaria eu ter colocado o nome do país antes no texto? Aí deixaria de ser esofórica para ser anafórica. Exemplo, Brasil, 2 pontos. Esse país não tem jeito. Aí já não seria mais esofórica e sim anafórica. Tá entendendo? Segunda hipótese. Quando a função é esofórica, o pronome pode depender do momento de produção textual. Então, uma outra hipótese é a de que ele dependa do momento de produção textual, de quando se falou aquilo. Então, se você chega e fala assim, olha, esta semana, vou te dar um exemplo. Esta semana tem sido ótima. Então, quando você diz esta semana tem sido ótima, pense comigo. O pronome esta, ele tem uma função esofórica. Por quê? Porque ele está vinculado ao momento de produção textual. É uma situacionalidade, depende da situação. Se você fala isso na semana corrente, Adriana, eu tô falando isso na semana de 5 de fevereiro a 11. Então tá bom, então ok. Mas se eu falar isso em dezembro, vai ser outra semana. Então, é um pronome que depende de algo fora do texto. Agora, bastaria que essa informação estivesse ali expressa no corpo textual. Bastaria que eu dissesse assim, semana do dia 15 ao dia 22 de fevereiro. Essa semana aí deixaria de ser esofórica para ser endofórica. Aí pode ser anafórica, se estiver retomando, ou catafórica, se estiver apontando para o que vem depois. Percebeu? E a terceira hipótese de função esofórica é aquela em que o pronome, o elemento, depende do autor, do produtor textual. Muito legal. É quando o pronome ou qualquer elemento de coesão, para que você consiga entendê-lo, você precisa saber quem falou aquilo. Quer ver? Se eu digo assim, olha, meu filho tem 3 anos. Se eu digo isso, meu filho, esse meu tem função esofórica. Por quê? Porque ele depende de quem disse. Depende do autor. Eu entendi, porque quem falou isso foi a Adriana. Tá bom, então é o filho da Adriana. Mas se a Andréia falar assim, será o filho da Andréia. Nesse caso, o pronome está vinculado ao autor do texto. É a função esofórica. Depende de quem fala. Você está entendendo? É muito legal, porque bastaria que eu me nomeasse no texto. Bastaria que eu dissesse assim, eu sou Adriana Figueiredo. Meu filho tem 3 anos. Aí o meu
deixaria de ter função esofórica e passaria a ter função endofórica, anafórica. Eu sou Adriana Figueiredo, meu filho, esse meu estaria substituindo Adriana Figueiredo. Você tá entendendo? Então tudo depende do texto. Se você achar a informação, a referência no texto é endofórica. Mas se para que aquele pronome, qualquer pronome, não é só demonstrativo não, você viu que eu te dei um exemplo com pronome possessivo. Então, se aquele pronome necessitar de informações fora do texto, aí a função será esofórica. Entendido? Entendeu esses nomes? Alguns autores chamam de deitica. Então, é muito comum você ver assim, olha, assinale a alternativa em que houve deixis. Você vai ver muito esse nome, ó, deixis. É um nome chique, assusta, mas é simples, viu? Deixis é o quê? É aquela situação em que o pronome, o elemento de coesão, ele precisa de uma informação fora do texto para ser compreendido. Ele depende da situação textual, ou seja, pode ser espaço, tempo, perdão, ele depende do espaço, do tempo ou do autor do texto, ou de quem está falando, entendeu? Nas redações, então, quando eu ensino um aluno a fazer redação, eu sempre digo assim, não use nenhum elemento com função esofórica. Quer ver? Hoje, em concurso público, é muito comum você lidar com provas com estudo de caso. O que é o estudo de caso? Provas discursivas, que são estudos de caso. Estudo de caso é mais ou menos assim, vem um caso, uma história, né? Então, conta-se uma história, e aí o aluno precisa resolver aquele caso com o conhecimento jurídico que ele tem a respeito daquele caso. Pode ser de direito, pode ser de qualquer outra área. Então, normalmente vem o caso lá, João matou o vizinho. João foi preso, blá, 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 blá. O que a família de João deve fazer? Aí a pessoa vai responder. Aí a resposta ao estudo de caso. Quando a pessoa vai responder, é tentador que a pessoa faça assim, olha, ele deve. Se você começa a sua resposta com ele deve, ele, o João, a pessoa que vai ler, que vai corrigir sua discursiva, imediatamente vai falar assim, ele quem? Aí você vai falar, putz, tá lá, a história do João. Poxa, você não sabe que é o João? Aí o corretor vai falar assim, não sei. Não use deixis, não use nada com função esofórica no seu texto. O leitor não é obrigado a saber do que está fora do texto, mesmo que seja uma prova discursiva de concurso público. Então é muito comum que o aluno faça assim, sabe? Ele, ou então assim, o caso em tela. Como assim o caso em tela? Tá errado, isso não pode escrever isso. Aluno meu não deixa escrever isso. Ah, mas é vício do direito. Mas se o caso em tela não estiver lá no texto, primeiro você tem que resumir o caso. Então, basta que você faça assim, olha, João matou o vizinho e foi preso, a família agora precisa tal. Aí sim, o caso em tela, ilustra, aí sim, ele, retomando João, mas aí você já mencionou João dentro do texto. Você não pode usar nada que tenha função esofórica. Na sua própria redação de atualidade, por exemplo, você vai falar de um tema de atualidade, você colocar assim, este país não tem mais jeito, e não nomear o país, isso não pode. O corretor pode dizer assim, olha, erro de utilização, erro de coesão e coerência, erro de utilização do pronome, porque o referente para o pronome não está claro no texto. Você tem sempre que apontar para dentro, nunca fazer referência ao que está fora. Exceto, claro, nessas plaquinhas do churrasco, são bem humoradas e tudo mais, mas aí são situações do dia a dia. Tudo bem? Beijo, já volto com mais curso para você. Até já!